Amém. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. E a turma hoje vai ficar sem avisar, porque nós já estamos atrasados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te renove, te restaure, te fortaleça, te surpreenda dia após dia. Amém? E hoje nós vamos estar falando de uma situação bem complicada. O poder da palavra. São exatamente 8 horas, aqui está 8 horas e 8 e 8, 8 e 7. Você tem noção de quantas palavras você falou hoje? Você tem noção de quantas palavras você pronunciou hoje? Teve alguma palavra que você liberou e que se arrependeu? Teve alguma coisa que você falou e pensou que não deveria ter falado? Se arrependeu de ter comentado? Eu estava olhando, dizem, né? É um mito que foi quebrado, que as mulheres em 2006, dizem que foi feita uma pesquisa falando que as mulheres falam 20 mil palavras por dia e os homens 7 mil. Por muito tempo as pessoas acreditavam nisso, que realmente a mulher falava mais que o homem. Eu sempre tive dúvida. Por quê? Porque quando o homem começa a falar, ninguém segura. Quem é casado aí, quem tem esposo sabe que quando o marido começa a falar, ele não para. E esse mito foi quebrado, né? Há alguns anos atrás, quando foi feita uma pesquisa real e foi constatado que as mulheres falam em média 16.215 palavras por dia. E os homens falam em média 15.669 palavras por dia. Tem noção? Você tem noção que hoje você falou em média de 15 a 16 mil palavras? E se bobear não lembra de metade, nem um terço do que falou? Tem noção que muitas palavras são liberadas sem necessidade, por impulso, sem pensar, sem planejamento? Tem noção de que nós falamos o tempo todo, quando na verdade, muitas vezes não era necessário falar tanto? Você tem a ideia do que você falou hoje que pesou? Quais foram as palavras que você liberou hoje, que vão te trazer resultado? Você tem noção que as palavras liberadas vão te dar um retorno? Vão te trazer frutos, resultado? Pastor, eu nem sei o que eu falei. Eu sei que hoje eu briguei, eu sei que eu falei na hora da raiva, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele sabe que eu falei na hora da raiva. Palavras que ferem, né? Palavras duras, palavras arrogantes, palavras que as pessoas, quem fere, tem um ditado que fala assim, que quem fere esquece, quem bate esquece, mas quem apanha não, né? Então, às vezes, você fala uma palavra e acha que só falei, só na hora da raiva. Mas aquela palavra, ela fica ali, ó, batendo na mente, no coração do outro por dias, semanas e às vezes por anos. Então, se a mulher, por dia, fala em média 16.215 palavras e o homem, em média, 15.669 palavras, que isso? Aí vem um homem e fala, que isso? A mulher fala mais, nada. O homem está falando muito e às vezes fala sem necessidade, até o que não precisa. Foi-se o tempo, hoje o homem fala e muito também. Presta atenção para você ver. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar do poder da palavra.
Nós vamos falar da necessidade que nós temos de amadurecer e de saber medir e pesar as nossas palavras. Porque uma palavra que não é planejada, uma palavra que foi levada pelo impulso, pela ira, uma palavra em determinado momento, ela pode ser usada a favor ou contra nós. Está lá no livro de Eclesiastes, eu não me lembro o capítulo, fala que a gente tem que tomar cuidado até com o que fala no interior do nosso quarto, para não amaldiçoar o rico e nenhuma autoridade. Porque o que nós falamos no interior do quarto, lá no canto, quietinho, eu só murmurei, eu só balbuciei, mas os que têm asas levam nossas palavras. Quem tem asas? Anjos. E os demônios são anjos caídos. E o que eles fazem? Anjos ou demônios pegam as nossas palavras, fazem um montante delas e carregam para as regiões espirituais e lá setorizam aquela palavra. E se é uma palavra de bênção, ela vai atrair a bênção. Se é uma palavra de maldição, ela pode atrair a maldição. E eu quero te dar alguns exemplos bíblicos, porque a Bíblia é linda. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus nos dá a direção, ela nos entrega tudo. Nós só tropeçamos, o povo de Deus só perece por falta de conhecimento. Só tropeçamos por ignorância, por inocência. Mas vamos entender essa palavra de hoje. Nós vamos falar um pouco, começando a falar, né? Primeiro, que Romanos 10 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você está desanimado, sem fé, cético, pode ter certeza. Comece a ouvir a palavra que ela vai transformar sua mente e o seu coração. Mas Raquel foi o grande amor de Jacó. Nós já falamos sobre isso. Jacó trabalhou por Raquel. Falamos que Jacó conheceu Raquel num momento difícil, num momento de crise ocasional, crise existencial. Ele estava passando por um momento de conflito, né? Ele se encontra com Raquel, ele se casa com Raquel. Naquele tempo também ele poderia ter outra esposa, que era Lia. Nós não vamos entrar nos detalhes desses relacionamentos hoje. Nós vamos tentar mapear um pouquinho do conflito entre Raquel e Jacó. Porque Raquel era estéril. Raquel não podia ter filhos. E não ter filhos naquela época para a mulher era motivo de desonra, de desgosto. E de repente, tem um dia que os dois estão discutindo e ela começa a gritar com ele: me dá filhos, senão eu morro. E ele olha para ela, né, nervoso, e fala: mas peraí, por acaso eu sou Deus, eu estou no lugar de Deus para te dar um filho? Passado algum tempo, eu fico imaginando que ela deve se sentindo frustrada, incapaz. Quantas noites deve ter dormido chorando, porque Lia, a outra, tinha filhos. A Bíblia usa a palavra bem clara, ela tinha inveja de Lia, porque Lia tinha filhos. Ela sofria por ser estéril. E de repente, Deus se lembra de Raquel. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 30 em diante, que Deus se lembra de Raquel, ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Olha o milagre acontecendo. Olha o Deus que surpreende. Olha o Deus que faz acontecer. Fica imaginando a festa que foi. Porque Jacó estava acostumado a ter filhos de Lia. Ele já nem esperava mais que Raquel engravidasse. De repente, Raquel aparece com a notícia que está grávida. Deve ter sido uma festa, uma alegria tão grande, porque Jacó, ele amava Raquel. Ela era o grande amor da sua vida. E agora, a mulher da vida dele estava apaixonada. Aconteceu um milagre. A história deles mudou, foi transformada.
E ela começa a declarar, na hora de ganhar o bebê, ela fala assim, olha, Deus tirou a minha humilhação. Ela foi provocada, ela era afrontada, ela era julgada, ela se sentia mal e agora ela ganha um filho. E qual o nome que ela dá para o filho? José. O que quer dizer José? Que o Senhor me acrescente outro filho. Primeiro, vamos pontuar uma coisa? Ela nem recebeu um e já está pedindo outro. Agradece, glorifica, louva. Não, José, que Deus me acrescente outro filho. Chega um tempo, Jacó, que era explorado por Labão, o pai de Raquel, ele recebe uma palavra do Senhor de comando, que é para ele voltar para a terra dele. Ele tinha pendências na terra dele. Ele tinha um concerto para fazer com seu irmão Esaú. Ele decide voltar. Ele chama as mulheres. Ele fala com aquelas mulheres, olha, eu vou voltar. O Senhor está me dando direção para voltar. E nisso elas começam a comentar. Mas espera aí, Jacó. E o nosso patrimônio? E a nossa herança? Olha, Labão, o nosso pai, tudo que ele tem também é nosso. Nós vamos embora assim, sem mais nem menos, e vamos deixar tudo para trás? Tudo isso aqui também nos pertence. Mas Jacó queria ir embora. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Que Labão estava fora de casa. Foi para tosquear as ovelhas. Raquel ficou pensando naquela conversa com Jacó. Raquel também queria ir embora. Raquel queria sair dali, mas ela achava um desaforo o pai ficar com as coisas, com o patrimônio, com tudo. E aí ela faz algo muito pesado. O livro de Provérbios fala que quem rouba o pai ou a mãe é amigo do destruidor. Quem rouba do pai ou da mãe é amigo do destruidor. Quer dizer, ele está alinhado com o império das trevas. Ele está dando uma brecha para Satanás. Ele está dando uma oportunidade para o diabo agir. Raquel entra na tenda do pai, enquanto ele está fora, e rouba as estatuetas, os ídolos do pai, os ídolos do lar. Ela rouba as estatuetas do pai. Jacó aproveita que Labão está fora, ajunta as mulheres, os filhos, tudo que era dele e foge. Ah, amado, quando Labão volta, que ele percebe que Jacó não está, as filhas não estão lá, os netos não estão, as ovelhas de Jacó também não estão, e para piorar, ele entra dentro da sua tenda e ele sente falta dos seus deuses, das suas estatuetas. E ali ele ficou cego. Era a gota que faltava. Ele ficou indignado, ele ficou nervoso, irado. Pega os seus homens e sai atrás de Jacó. Começa a perseguir Jacó. E ele chega quando ele encontra com Jacó e começa a discussão. Espera aí, moço. Tudo bem que você queira ir embora, mas sair assim na calada, fugido, sem permitir que eu me despeça das minhas filhas, dos meus netos, e ainda me rouba os meus ídolos? Jacó parou, olhou para ele e falou, como é que é? Falou, você roubou meus ídolos. Jacó falou, olha, suas filhas são minhas mulheres, seus netos são os meus filhos, estão comigo. Quanto às suas estatuetas ou seus ídolos, pode procurar. Revira tudo, olha tudo. E que morra aquele que roubou. Ao poder da palavra, e que morra aquele que roubou. Ele era autoridade sobre Raquel, queridos. Ele era o marido, o sacerdote de casa, do lar. Ele era o guarda-chuva dela, ela estava sob a cobertura dele. E de repente, ele na hora da raiva, na hora do impulso, de falar para Jacó, não, eu não peguei nada, e que morra o que roubou, pode procurar. Labão começa a revirar aqui e ali, entra na tenda de Lia, não achou nada, entra,
Na tenda lá de Jacó não encontra nada. E aí ele entra na tenda de Raquel. E quando ele entra na tenda de Raquel, que ele começa a procurar, Raquel escondeu os ídolos. Entrou, envolveu, escondeu ali na sela do camelo e sentou em cima. Oportunidade de pedir perdão, oportunidade de ouvir a palavra do marido, né, e se arrepender, oportunidade de ter conserto, mas ela estava tomada pela ambição, pela indignação do pai, pela rebeldia, né? O que ela fala? Ela fala: meu pai, o senhor não fica irritado de eu não levantar para te cumprimentar, não, porque o senhor sabe, eu estou naqueles dias de mulheres. O pai entendeu, seguiu em frente, não achou os ídolos e segue em frente. Vamos embora, parece que tá tudo bem, parece que não vai dar em nada, mas a palavra da autoridade foi liberada, que morra o que roubou os seus ídolos. Mais tarde, ainda nova, Raquel engravida de novo e tem um filho, né, Benjamim, filho da felicidade. Acontece uma situação durante o parto e Raquel morre em trabalho de parto. Foi só uma palavra. Foi só uma palavra na hora da raiva, pastora. Falei sem pensar. Eu nem prestei atenção no que eu falei. Eu nem penso em consideração. Eu esqueci. Foi só isso. Não tem efeito. A palavra saiu da nossa boca, acabou. Se não tiver arrependimento, se a gente não clamar, não for diante do Senhor, e ainda assim tem consequências. E eu quero que você entenda uma coisa hoje. Raquel sonhou tanto em dar filhos para Jacó. Raquel estava grávida já do seu segundo filho. Raquel ia conhecer a terra de Jacó, a família de Jacó. A vida dela ia recomeçar num lugar diferente. Mas tudo isso foi abortado. Ela morreu cedo. Por quê? Porque ela fez um ato errado e aquela autoridade sobre ela liberou a palavra e no mundo espiritual, anjos ou demônios vão fazer cumprir. Sabe aquela mãe que fala assim: um dia você vai ver, você vai pagar tudo que você está fazendo? Sua filha, seu filho vai fazer pior com você? Quantas vezes a gente vê e nós mesmo falamos palavras sem pensar na hora da raiva? O livro de Provérbios, capítulo 18, tem uma afirmação aqui: do fruto da boca enche o estômago do ser humano. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Lá no livro de Mateus, capítulo 12, quando o Senhor Jesus fala: por suas palavras vocês são absolvidos e por suas palavras são condenados. A palavra que sai da nossa boca, ela é uma ferramenta que vai liberar bênção ou maldição. A gente fala sem pensar, a gente fala por impulso, a gente fala na hora da raiva, a gente fala brincando, a gente fala amaldiçoando. E aí, nós encontramos aqui, ó, olha o poder da palavra. Se as mulheres falam mais de 16.000 palavras por dia, os homens falam mais de 15.000 por dia. Tem gente que fala mais. Imagina o que nós construímos hoje com nossas palavras. O que nós construímos hoje, o que nós edificamos hoje. As palavras que saíram da nossa boca entraram num processo de construção para quê? Constrói o quê? Medo, pânico, insegurança, pavor, esperança. Vamos mais. Tem mais aqui. Deus criou o mundo usando uma ferramenta poderosíssima, a palavra. Quando Adão e Eva desobedeceram o Senhor, o que foi liberado em Gênesis 3?
palavra. Qual foi a palavra? Por causa de vocês, não é por causa do diabo, não. Falou, por causa de vocês, a terra agora dará espinhos e abrolhos. A palavra que foi liberada foi o quê? Por causa de vocês, vão comer agora com o suor do teu rosto. Gente, não tinha fruta podre, não tinha espinho, não tinha erva daninha. Tudo maravilhoso, só tinha que guardar e cultivar. Pastor Jorge Linhares uma vez disse numa pregação, ele falou, se uma maçã caísse no mês de fevereiro, no mês de março, ela estaria lá no mesmo lugar, sem envelhecer, sem apodrecer. Qual a ferramenta que Deus usa para corrigir aqui? Ah, serpente. Você vai rastejar sobre o teu ventre e vai comer pó da terra todos os dias. Satanás se alimenta de quê? Da carne, do homem, do pó da terra, porque nós somos pó. Eclesiastes 12 diz que nós somos pó, que o nosso espírito veio de Deus. Quando cumprimos a missão aqui, o nosso corpo volta ao pó de onde ele veio e o espírito volta para Deus que o criou. Então aqui está dizendo o quê? Que Satanás passaria a se alimentar, a comer o pó da terra todos os dias. Satanás se alimenta do pó da terra. Você somos o pó da terra. Ele se alimenta do que falamos, do que liberamos, do que permitimos. Na hora da raiva, para ferir o pai, para ferir a mãe, para ferir a esposa ou o esposo, solta aquele veneno que sai espalhando e Satanás recolhe, se alimenta e começa a trabalhar. Vamos lá? Tem mais. Ainda em Gênesis 3, palavra liberada. Multiplicarei o teu sofrimento na gravidez. Dará à luz com dor. Palavra. Ele usou palavra, o poder da palavra. O Senhor nos mostrando o tempo todo. De Gênesis 1 a Gênesis 3 até lá. O tempo todo. Ele nos mostrando o poder da nossa palavra. Gente, por que a gente não aprende? Por que a gente não presta atenção? Tem muita gente que está com a vida toda amarrada por causa de palavras liberadas. Palavra da pessoa mesmo, na hora da raiva, se levanta contra uma autoridade, né? O que Raquel fez? Raquel se levantou contra uma autoridade. O marido era autoridade, o pai também. Ela roubou do pai, ela mentiu para o pai, ela enganou o pai. Sabe aquela historinha que o filho às vezes fala para o pai, para a mãe, mente, eu vou ali na igreja, eu vou ali na casa da minha amiga, nada, tá indo para outro canto, resolvendo e fazendo outras coisas, liberando palavra de engano, liberando palavras de mentira, e Satanás vem, interfere e começa a trabalhar, e nós achamos que só falou na hora da raiva, né? E tem mais, vamos embora. Essa é pesada, tá? Josué, capítulo 6, quando Josué libera uma palavra. E é uma palavra do Senhor, uma palavra profética. Tá lá em Josué, capítulo 6, 26. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do filho mais velho, ele lançará os alicerces da cidade. E ao preço do filho mais novo, ele colocará as portas da cidade. Querido, passaram-se muitos anos, que eu não me lembro quantos anos se passaram, muitos e muitos anos depois. Levanta-se Hiel e reconstrói Jericó. E a palavra do Senhor diz, olha o poder da palavra de Josué, o poder da palavra liberada. Naquele momento, olha o que acontece. Hiel de Betel reconstruiu Jericó.
Quando Iel começou a construir, estava no alicerce ainda, o filho mais velho morreu. Ele continuou construindo. Quando ele terminou a construção, que ele começou a assentar as portas, o filho mais novo também morreu. De acordo, lá em Reis, 1 Reis, eu esqueci o capítulo agora, em 1 Reis, não sei se é capítulo 6, depois eu olho e ponho nos comentários para você, no livro de 1 Reis, diz assim: de acordo com a palavra que o Senhor falou por meio de Josué. Qual foi a palavra? Se alguém tentar construir, quando começar a construção, vai morrer o filho mais velho. Quando instalar as portas, vai morrer o mais novo. E eu venho, começa a construir, morre o filho mais velho. Quando termina, quem vai instalar as portas, morre o filho mais novo. Por quê? Porque a palavra que Josué liberou ficou lá. Ficou plantada. Ficou no mundo espiritual. Ela foi estabelecida. Sabe o que eu entendo com isso aqui, querido? Que olha, um punhal e uma faca mata. Uma arma de fogo mata, mas deixa rastro, deixa sangue, deixa marca, deixa cicatriz. Uma bomba, quando explode, destrói tudo em volta, detona o mundo. Mas as palavras destrói, sem nós percebermos, sem deixar pista ou marca. Elas parecem que se perdem, mas elas não se perdem. Elas ficam lá, no mundo espiritual. Elas constroem ou destroem. Consegue entender o que eu estou te falando? Que muitas vezes a vida da pessoa está amarrada. E ela está orando, está jejuando. E não acontece nada e nada muda. E ela chora, ela lamenta, ela fica de mal de Deus, ela reclama da igreja, de todo mundo. E ela não se lembra que entre as 16.000 ou 15.000 palavras do dia, em algum momento ela liberou uma palavra que serviu de alimento para demônios agir e amarrar a vida da pessoa. Isso é mundo espiritual. Isso é real. Será que a gente não consegue entender isso? Será que nós não conseguimos prestar atenção no poder das nossas palavras? Por isso, gente, que eu vou ser sincera com você, nós já vamos orar. Por isso que eu tenho muito medo, eu me preocupo muito com o que essas novelas liberam. Porque elas vão liberando palavras. Alguns filmes, algumas coisas que assistimos, vai liberando palavras. Tudo bem, é normal, é comum. Você não pode ser radical. Você precisa ser mais maleável. Você precisa, sabe, ser mais... Não. A palavra do Senhor diz que a palavra que sai da nossa boca, ela vai me condenar ou me abençoar. Ela vai me prender ou vai me libertar. Ela vai atrair a bênção ou a maldição. Ela vai trair a ação do Espírito Santo ou a ação de demônios. Mas eu estou tão preocupado com isso que eu nem sei o que eu falei hoje. Olha o perigo. Olha o perigo. Tem muita gente que está amargando na vida porque está colhendo o resultado de palavras que foi liberada. Tem muito casamento que está um caos por causa de palavras que foram liberadas. Um esqueceu, o outro nunca esqueceu. Tem pessoas que conseguem se lembrar até da entonação da voz de uma palavra de maldição que foi liberada há 30, 40 anos atrás. Presta atenção. Quando estamos num mapeamento, quando estamos num atendimento, às vezes nós estamos ali atendendo a pessoa e ela vira e fala, olha, naquele dia, 10, 15, 20 anos atrás, meu pai ou minha mãe falou isso. E a pessoa nunca mais conseguiu esquecer. E os filhos? E os filhos? Que não entende por que muitas vezes que a vida está toda amarrada.
que não entende por que apesar de ser 10 na faculdade, ser capacitado, ser habilitado e a vida está toda amarrada e não entende que num determinado momento liberou uma palavra que serviu de ferramenta para demônios agir. Palavra contra o pai, contra a mãe, falei na hora da raiva. Sério, agora recolhe. Você conhece a história da irmãzinha na aldeia que espalhou uma fofoca a respeito de uma pessoa e ela prejudicou muito esse rapaz? E o pastor acompanhava o caso e ficou muito chateado com essa irmã e chamou ela para conversar e falou: olha, irmã, fulano foi mandado embora, a esposa saiu de casa, ele foi muito prejudicado pelo comentário que a senhora espalhou e agora nós ficamos sabendo que a senhora era uma suposição falsa, a senhora julgou, foi uma fofoca. E aquela irmã ficou desesperada, ela chorou, entristeceu. Ela disse: pastor, me ajuda, como que eu conserto isso? Eu vou te ajudar. Eu quero que amanhã você compareça aqui no mesmo horário do atendimento e me traga um travesseiro de penas, um travesseiro cheio de penas. Pra quê, pastor? Vai lá, irmã, traz um travesseiro cheio de penas. No dia seguinte, a irmã chegou, levando o seu travesseiro cheio de penas, e ele disse: agora a senhora vai subir no monte, e chegando lá, eu quero que a senhora abra esse travesseiro e espalhe todas as penas ao vento. Para quê, pastor? Para que eu vou estragar um travesseiro? Para que eu vou fazer isso? Irmã, faça. Suba ao monte e abra esse travesseiro e espalhe as penas. Ela espalhou e vai para casa. Amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui reunidos novamente. E a irmã vai novamente, volta no dia seguinte: pastor, eu vim resolver o problema. Ele falou: pois muito bem, irmã. Hoje, a senhora vai pegar esse travesseiro e vai sair pelo caminho recolhendo todas as penas que a senhora espalhou e volta aqui para conversarmos. Pastor, o senhor está ficando doido? O senhor está ficando maluco? Na hora que eu joguei as penas no monte, elas se espalharam por toda a aldeia. É impossível recolher. E ele disse: pois é, irmã, essa é a conclusão que eu gostaria que a senhora chegasse. As palavras que a senhora liberou a respeito do irmão se espalharam de tal forma que nem se a senhora passasse dias e dias tentando recolher, não haveria possibilidade mais. O que eu quero dizer para você? O que nós aprendemos aqui? Jacó liberou a palavra na hora da raiva. Jacó, para poder argumentar com Labão, para poder provar para Labão que ele era inocente, com raiva ele diz: que morra o que pegou os seus ídolos. Mal sabia ele que a mulher amada, a única mulher que ele amou de verdade, ele estava condenando aquela mulher à morte quando ele liberou a palavra. Palavras são como penas ao vento, não voltam. Perdeu a esposa, perdeu a alegria. O filho da felicidade, ao nascer, trouxe para ele o maior desgosto. E mal sabia ele o poder que a palavra dele tinha. Josué, quando liberou a palavra: se alguém ousar construir Jericó, quando começar, morre o filho mais novo, quando instalar as portas, vai morrer o mais velho. Muitos anos depois, acharam que eram só palavras que ia passar, esqueceram, mas as palavras estão lá, suspensas no ar, gerando vida ou morte. De repente se levanta alguém, vai lá e constrói a cidade. Quando começa, morre o filho mais velho. Quando instala as portas que finaliza, morre o filho mais novo. As palavras estavam vivas. As palavras foram liberadas e geraram morte. E você, querido, e eu?
das milhares de palavras que falamos hoje, qual é a consequência, qual é a colheita que nós vamos ter? Das milhares de palavras que nós liberamos. Hoje, ninguém mais tem um saco de penas para jogar no monte. Vá lá no Facebook. De repente, o seu Facebook, o seu Instagram, né, a sua plataforma na rede social, está sendo onde você está jogando as suas penas ao vento. Ah, falei mesmo. Ó, tô nem aí. Facebook é meu, não gostou, me exclui. Você já viu isso? Falo mesmo. Eu falo o que eu quero. O Facebook é meu e libera palavras de maldição. Maldição sobre a nação, maldição sobre a cidade, maldição sobre presidentes, governadores. E não entende que a palavra é uma ferramenta de construção ou de destruição. Terminando o Face, terminando a live, dá uma conferida no teu Face. Vai só ali na área de frente, né? Na timeline ali, vai conferindo ali. Dá uma olhada. Comentários, ou nos comentários que você fez, que liberou palavra escrita, né? Mas liberou, a boca fala do que está cheio, o coração. E ali, ao invés de construirmos, estamos ajudando Satanás na destruição. Quando liberamos uma palavra, esse país não vai para frente. Esse presidente é isso, esse governador é aquilo. Eu estou usando uma ferramenta riquíssima, poderosíssima, que o Senhor me deu para trabalhar para Satanás, para trabalhar para o diabo. Eu estou usando uma arma poderosa para trabalhar para as trevas e fico com raiva ainda se o outro falar alguma coisa. Pastor, eu sou crente. Exatamente. E é isso que nós precisamos, querido, nos posicionar. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 12:37, pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Raquel, na hora do parto, começou a sentir dores, sonhando em ver o filho da felicidade. E Deus ouviu. José quer dizer que o Senhor me acrescente mais filhos. E ele escutou. O milagre veio. Veio Benjamim, filho da felicidade. A felicidade de Jacó e de Raquel. E Jacó começa a perceber que as coisas mudaram. Raquel começa a desfalecer, começa a esmorecer e morre. E ele nem tinha noção de que ele liberou a palavra lá atrás. Quem roubou os seus ídolos, Labão, que morra. E morreu. Quanta coisa na tua vida morreu, querido, por causa da palavra liberada. Casamentos morrem, a vida dos filhos, né? Tanta coisa que vai morrendo e a gente não percebe, né? É sobre isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus é para ser levada a sério. A palavra de Deus precisa ser levada a sério. Nós não deixamos de ser ferramentas de Deus, representantes de Deus, quando estamos diante das redes sociais, não deixamos. Nós não deixamos. Palavra é poder. E é um poder que eu tenho nas minhas mãos. Eu posso usar esse poder muito bem no Facebook, nas redes sociais. Usar para abençoar e para decretar. No início todo mundo pode assustar. Quando nós começarmos a liberar, não, nosso país é terra fértil. Nosso país é terra abençoada, nós vamos vencer, nós vamos sair. Dá uma olhada nas palavras liberadas. Morreu mais 8.000. Vai morrer mais. Presidente é um ignorante. Mas vai ser mais. Ao invés de interceder, eu estou amaldiçoando. Mas porque o governador esse aqui. Vamos interceder, gente. Vamos liberar a palavra. Eu libero 16.000 palavras por dia, lamentando, reclamando, chorando, murmurando, amaldiçoando. Mas eu não consigo liberar 1.000 palavras na intercessão e oração pela nação, pelos governantes,
pelos doentes, pelos que sofrem. Eu libero milhares de palavras que alimentam o império das trevas e não consigo ficar 10 minutos. E que é pior, muitas vezes fica ali alguns minutos no tempo a sós com Deus e fala assim: Senhor, eu não tenho palavras, e cala. Fala o dia inteiro, amaldiçoa o dia inteiro, lamenta o dia inteiro. Fala o que não precisa, fala sem pensar, fala no impulso. E na hora que precisa falar mesmo, que é no tempo a sós com Deus, liberar a palavra de cura, de poder, de libertação, perde a fala, fica sem palavras. Gente, nós estamos precisando crescer, não estamos? A gente está precisando amadurecer, não é verdade? A gente chora, lamenta, está na hora de nós entendermos aqui, ó, eu escolho o que fazer com minhas palavras. Sabe o que é problema? É que muitas vezes nós não calamos porque temos razão. E na verdade, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim também. Eu aprendo com a nossa live. Eu estudando a palavra para servir a mesa para você, ela me atinge em cheio também. Sabe por quê, querido? Se nós pensássemos e prestássemos mais atenção no que falamos, não haveria tanta dificuldade, tantos problemas para enfrentar. Nós aqui temos sido em média de 50 pessoas por noite, mais 40 na parte da manhã. Vamos contar por alto que nós somos umas 90 pessoas. Se nós decidirmos todos os dias a liberar palavras de construção para a nação, construção para a cidade, construção para relacionamentos, se nós policiarmos a nossa fala, as palavras que saem da nossa boca, as coisas iam mudar. A família, a casa ia mudar. O problema é que esses milhares de palavras liberadas são liberadas à vontade. Abrimos a boca e falamos. Mas o que nós aprendemos aqui na palavra hoje foi palavras que geram frutos, que dão resultados. Eu queria estar orando com você, mas antes eu queria trazer isso ao teu coração. A partir de hoje, não fique só assistir a live, não. Eu assisti, eu gostei. Nossa, a palavra é muito boa. Não, pega o teu caderninho que eu já te orientei. Coloca lá um caderninho, né? Caderninho de mapeamento. Aí hoje nós mapeamos quem? A vida de Raquel. Olha o sonho de Raquel. Estéril, clamando, chorando, querendo ter filhos. E ela conseguiu realizar o sonho dela. Mas no meio do caminho acontece um acidente. Ela falha, ela erra. Ela teve a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão, de corrigir. Mas ela continuou, seguiu em frente em silêncio, achando que estava resolvido, que a coisa ficava só daquele jeito, mas a palavra foi liberada e resultou em morte. Que a gente possa entender, que a gente possa pontuar, porque a palavra de Deus nos faz ser uma pessoa melhor a cada dia. A palavra de Deus nos dá discernimento, ilumina o nosso entendimento. A palavra de Deus é capaz de me revelar. Pensa que Jacó estava enterrando a esposa, a única mulher que ele amou. Pensa que ele estava ali no velório. Ele estava agora criando o filho sem a mãe, criando o filho sozinho, Benjamim crescendo, José crescendo. Ele passaria a vida inteira com saudade da única mulher que ele amou, apaixonado por ela e pelos filhos, mas sem perceber e se dar conta que aquela morte, como que eu vou dizer, aquela morte antes do tempo, né? Foi realizada, aconteceu por causa de uma palavra que ele liberou. Aí eu vou te perguntar, existe alguma palavra que você liberou que está amarrando a vida da sua filha ou do seu filho? Filho, existe alguma palavra que você liberou sobre o teu pai e a tua mãe que trazendo amarração para a tua vida? Marido, tem alguma palavra que você liberou sobre a vida da esposa? Você não vale nada, você não presta, você é uma inútil. Esposa,
Palavra que liberou para a vida do marido. Você é um parasita, você é isso, você é aquilo. Que na hora da raiva a gente fala um monte de coisa, né? E depois, desculpa aí, eu estava nervoso. Sim, perdoado. Mas a palavra subiu. Morte prematura, isso mesmo, Ana Clara, muito obrigada. Morte prematura da esposa. Tá vendo? Por isso que é bom estar com vocês. Vocês me ajudam, vocês são inteligentes demais. A morte prematura de Raquel foi ocasionada por uma palavra liberada pelo marido, tentando provar para o sogro que ele não tinha nada a ver com os ídolos que foram roubados. É, querido. Palavra de Deus é tremenda. Palavra de Deus nos dá resposta para tudo. Palavra de Deus nos ensina. Se nós tivermos humildade, eu costumo dizer, deixa eu pegar aqui, peraí. Eu costumo dizer no discipulado, para os discipuladores, que discipulador não manda na vida de discípulo, não fala o que discípulo tem ou não que fazer, ninguém tem esse direito. Porque se Deus me deu o livre-arbítrio, quem é o outro para chegar e falar, faça isso ou faça aquilo? Mas o discipulador, ele tem a responsabilidade de orientar, de ensinar. Ele tem a responsabilidade de usar a palavra para dar direção. E eu costumo falar para as meninas, olha gente, se a pessoa não for ensinável, né? Carmen, se ele tivesse pedido perdão ao pai, pastora, não é ele, é ela, né? Ela que falhou. Ela deveria ter falado na hora, pai tá aqui, eu acho injusto Jacó trabalhar tanto tempo, a minha herança é parte nossa, e o senhor ficar com tudo, o senhor explorou ele, então, tinha que ter resolvido aquilo ali, mas ficou pendente. No mundo espiritual, foi porta para demônios agir, né? E aí eu costumo dizer para os discipuladores o seguinte, observe se a pessoa que você está acompanhando é ensinável e tratável. Porque se não é uma pessoa ensinável e tratável, se ela não tem humildade para reconhecer e falar, não, eu errei. Eu admiro quando eu vou sentar com alguém e fala para mim assim, olha, você falhou com sua mãe, com seu marido, com sua esposa, e a pessoa vai lá e conserta. É uma pessoa ensinável e tratável. Vamos estar aqui um minutinho, tá orando, enquanto você pensa aí, né, nas suas palavras, mulheres, 16 mil palavras, homem, 15 mil palavras, a mulher fala mais, para com isso, sou pastora, eu fico olhando, homem quando reúne ninguém segura, né, mas que o Espírito Santo nos ajude, O mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora de ter. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. As vezes que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. Deixa eu ver aqui o que tá saindo. Sozinho não consigo mais ser, sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. Ele já nos ajudou a melhorar. Como que ele ajuda? Palavra, gente, a palavra, olha aqui, ó. Ele já nos ajudou a melhorar. Tá aqui o segredo. É viver a palavra, é praticar. Tentar praticar vai ser difícil? Vai, né? Tem irmão e irmã
irmã que fala igual papagaio. Fala pra lá. Meu pai ficava assim, fulano fala igual pobre na chuva. Tem gente que fala sem pensar. Mas, quando eu olho essa palavra aqui e vejo que nossas palavras vão dar frutos de maldição ou de bênção, então a partir de hoje eu posso pedir o Espírito Santo para me ajudar a medir minhas palavras. E tem mais, hein? Tem palavra que você vai ter que ir pedir perdão. Palavra que você liberou, que se você for ensinável e tratável e crer que essa palavra tem poder, terminando a live, chega e fala, eu quero que você me perdoa. E se precisar, ora com a pessoa. Fala, olha, eu quero orar com você. Eu quero orar pedindo perdão, quebrar aquela palavra que eu falei. Eu quero em nome... Pior não é isso, né? Quebrar a palavra já foi. Pode ser que a pena seja mais leve, mas a semente já foi plantada. E aí, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Me ajuda a melhorar, através da palavra do Senhor. Vamos orar? Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, primeiro te agradecer, porque, Senhor, Tua palavra é maravilhosa. Deus, o Senhor está nos ensinando aqui a como ser abençoados através da nossa palavra, mas também está nos confrontando, porque a Tua palavra nos revela aqui que nós vamos dar conta das palavras que destroem, e nós podemos ser aquele que vai favorecer o império das trevas, fornecendo ferramentas para Satanás agir, para matar, roubar e destruir. Por isso, Senhor, hoje aqui nós queremos te agradecer pela Tua palavra que revela, que dá discernimento, que ilumina o nosso entendimento. Senhor, nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Senhor, é um tempo de conserto. O Senhor Jesus está voltando. A noiva do Cordeiro está tendo as suas vestes lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro. O Senhor está nos preparando para encontrar contigo. O Senhor está nos preparando para encontrar com o Senhor. Sabemos do que está vindo por aí, Senhor. O império das trevas já está com tudo armado, já está vindo aí um único governo mundial. Já está vindo aí, Senhor, a porta para a entrada do anticristo. Os dias estão acelerados. Os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando agora na nossa geração. Não tem como negar. Nós não podemos passar vergonha, Pai, diante do mundo. Senhor, dá discernimento e bom senso para os crentes, Pai, nas redes sociais. Nós não temos, Pai, que liberar palavras que vão gerar desconforto, que vão gerar dor, constrangimento, amargura. Nós não temos que alimentar o império das trevas, muito pelo contrário. Levanta pessoas que vão liberar palavras de bênção sobre a nação, sobre o presidente. Senhor, que ignorância é essa de ficar acusando, atingindo e brigando contra governadores? Se o que está em jogo não é o partido, é uma nação. São vidas que se perdem a cada dia. Se um governante falha, erra, se um governante não dá certo, nós estamos sofrendo. Se um governante, ele erra num ponto, num plano, num projeto, a nação está como Raquel, esmorecendo, perdendo a alegria, o ânimo, perdendo a vida. Levanta, Senhor, intercessores, reparadores de brecha, que das 15 mil ou 16 mil palavras que liberamos todos os dias sem pensar, porque nem lembramos mais o que falamos durante todo o dia, que possamos tirar uma porcentagem dessas palavras para no nosso tempo a sós com Deus liberar palavras de cura, de restauração sobre a nação, sobre os governantes, sobre aqueles da área de saúde,
sobre aqueles que perderam entes queridos, sobre os que estão hospitalizados, sobre aqueles que não têm, Senhor, um lugar para ficar ou para morar, sobre os desempregados, liberar palavras de cura, de poder. Nós não temos que alimentar o império das trevas, pelo contrário, nós temos que abastecer o reino da luz com palavras que vão trazer resultados sobrenaturais. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigado pela tua companhia, que o Senhor Jesus te abençoe. Nem preciso te falar, mas amanhã é sábado, né? Amanhã eu não vou estar aqui de manhã, então eu tenho que te lembrar lá. Não ganho nada com isso, estou só abençoando a Cristiane Apolinário. Vou pedir a Poli para colocar aí, por favor, né? Deixar de comprar presente para a mãe. Um sanduíche, muitas vezes paga no sushi aí 25, 30 reais. Mas uma caneca de 25 reais, com um versículo, com uma palavra personalizada para ela, gente, é lindo demais. E amanhã eles estarão entregando. Atenção, não me pediram para fazer isso, não pagam por isso, mas eu amo tanto, gente, eu sou apaixonada por caneca. Eu falo com meu marido que se eu pudesse eu ia ter uma parede só de caneca, eu amo. Olha que lindo, olha, você coloca aqui o nome da mãe, o versículo, tá? A Poliana vai colocar para mim aí nos comentários. Eu estou abençoando eles. Os livros, tá? Ai, tá entregando, tá? Então anda rápido, porque amanhã eles entregam em Valadares. E quem é de fora, coloca no correio. Os livros estão aqui, né? Pérolas para a sua vida, reflexão diária. Tem um banner também que eu tô deixando no comentário, baseado naquilo que Paulo falou. Nós podemos abençoar vocês com o alimento, servir a mesa de vocês, e vocês não abençoam, não podem abençoar? Sim, pode. Quem quiser abençoar, fica um banner no comentário. E através dessa bênção que nós podemos trabalhar. O meu ministério não está ligado à igreja. A reflexão diária é um trabalho que eu comecei sozinha, e eu tenho 2 pessoas que me apoiam financeiramente, uma médica do Rio de Janeiro e uma pastora de BH. Só essas 2 pessoas ofertam e Deus multiplica tanto que eu consigo ir melhorando a cada dia. Luz, iluminação, equipamento, tudo através dessas pessoas. Querido, que o Senhor Jesus te abençoe. Amanhã não estamos aqui às 11h45, amém? Mas estamos à noite, às 20 horas, e pense sobre isso. Abaixa a cabeça, faz um retrospecto aí, faz uma avaliação, amém? E aí, depois eu leio os comentários que tá subindo, tá? Sábado, amanhã, 20 horas, se a internet estiver legal, tá bom? Vou ler os comentários, viu, Rosânia? E te respondo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te dê muita graça, muita revelação, que o Senhor Jesus esclareça as palavras que precisam ser quebradas e arrependidas na tua vida. Amém, queridos? Obrigado pela companhia. O YouTube, vai lá, né? Se inscreve. Janete Menezes, tá lá as mensagens. WhatsApp 339-9104-9478. Vou deixar aí o banner, Jaqueline, nos comentários, tá bom? E, gente, manda nome, sobrenome, cidade, para você poder receber a reflexão, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã. É regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Vou te responder, viu, Rosânia? Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra Obrigada pela companhia. Deus abençoe.